Fala, Tanaka, você piscou, perdeu um dinheiro no Tigrinho, perdeu um dinheiro na Bolsa de Valores e tá mais perdido que segue o tiroteio para investir agora no segundo semestre de 2025. Então nesse vídeo eu vou te mostrar algumas ações e alguns fundos imobiliários para você investir e ganhar ou perder dinheiro ainda esse ano. Tanakão, e para quem não me conhece, meu nome é Denis Miyabara e aqui no Investir e Coçar, o canal mais gostosinho que fala sobre dinheiro e investimentos e onde investir agora no segundo semestre de 2025. E para quem não sabe também, o japonês é sócio da IKEA Investimentos, que é a melhor corretora desse Brasilzão, velho. Então, se precisar de ajuda com seus investimentos, vai estar aqui um link, quer ajuda com a assessoria, que a equipe do Japão liga e troca uma ideia gostosinha. Pode ser assessoria normal, assessoria com FII fixo, consultoria. A gente tem tudo aqui, tá na cara. E também tem o relatório do BTG, como investir o seu dinheiro agora em 2025, que além dessas ações e também dos fundos imobiliários, tem a parte internacional, que tá topzera, tem a parte de cripto também, que, meu Deus do céu da terra, tá bastante topzera, e uma parte bem específica que é sobre fundo infra, que eu não trouxe nesse vídeo para não ficar enchendo muita linguiça aqui, porque nós é japonês, a linguiça não é tão assim para poder ser enchida, na verdade. Então, a gente já começa aqui olhando para a primeira recomendação mais óbvia de renda fixa. Não necessariamente é um título, mas sim categorias dentro da renda fixa. Aí você pode observar qual lugar você quer alocar o seu dinheiro. Então, no relatório, ele ainda fala sobre essas crianças aqui, ó, tanto 28 quanto 31, justamente por conta da taxa de juros. Não deve cair tão rápido assim como a gente espera, né, Tanakão? O sonho é que a taxa de juros caia e, obviamente, a economia volte a pulsar feito uma vaca doida, e tem IPOs que a gente não tem há muito e muito tempo. Então, ele fala para a gente focar ainda nos pós-fixados. Aí você pode alocar aqui no Tesouro Direto ou Tesouro Selic, né, que é quem investe nos pós-fixados, que são aqueles investimentos que têm percentual do CDI, então 110% do CDI, 120% do CDI. Recentemente, inclusive, a gente fez uma emissão da BR Foods, está pagando aí 102 isenta, na conta, uma verdadeira lindeza. Mas aí depende muito da categoria do investidor, né? Se já está há mais tempo investindo, se não está, então tem gosto para tudo, tá bom? Pode ser Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures, tudo, Tanakão, que normalmente é onde você vai achar esses títulos pós-fixados. E além dos pós-fixados, também fala bastante no relatório para focar aqui também ainda, ó, na NTNB, nos tesouros IPCA+, porque ainda tá com juro real bastante interessante, ó. Se a gente olhar 29,778, 47,12, aqui IPCA mais 56,93, IPCA mais aqui, esse aqui com juros semestrais 7,42. Então aqui a gente encontra ainda muita coisa gostosinha, além obviamente também de você pode olhar CDBs, por exemplo, menos do que os outros até, porque nos outros a gente tem a chamada marcação a mercado. Então se eu fosse você, olharia sim esses tesouros numa alocação mais conservadora, mas também olharia para debêntures, CRIs e CRAs, que aí a gente consegue fazer essa tal marcação a mercado que você já ouve falar há uns 2 anos e nunca sentiu esse gostinho. Me conta aqui, inclusive, você sabe o que é a marcação a mercado? Tá ganhando dinheiro ou tá perdendo dinheiro com ela? Então, na parte de renda fixa, basicamente esses dois tipos de ativo, categorias dentro da renda fixa, você pode focar no pós-fixado, porque a taxa de juros deve continuar alta por mais tempo, e também na parte de IPCA+, ainda, tá bom? Obviamente que de vez em quando tem um pré-fixado muito topzera, aí você vai lá e pode, ó, flau, mas não coloque todo o seu dinheiro no pré-fixado, porque a gente não sabe para onde vai essa taxa de juros. A gente espera que caia, mas vai que não cai, suba feito uma vaca doida, está pré-fixado ainda, pode se lascar, mas um pouquinho é totalmente saudável. E já agora olhando para as ações, que é onde a maioria dos costadores e investidores aqui do canal do japonês gostam, a gente já vai começar com essa listinha safada, né? E nesse caso é a Cyrela, Tanaka. E se você não se ligou ainda, a Cyrela nesse ano já subiu 45%, Tanaka. Foi um vlau e um tapa na cara de que quem fala que é o mercado imobiliário sofre quando tem a taxa de juros muito alta. Então, até o japonês foi um tapa na cara, porque as construtoras estão subindo feito uma vaca doida, mesmo nesse cenário mais desafiador. Então a gente já tem Cyrela, né? E o relatório do BTG fala sobre essa situação aqui, né? Ó,
preço sobre lucro de 5,43 que eles ainda acham uma ótima oportunidade, mas veja que já foi menor, mas menor do que isso, tirando esse gap gigantesco com Dilma, a gente teve aqui só essa outra janela melhor do que essa outra aqui, Tanacão. Então tem que abrir o olho para a Cyrela sim, porque além desse número aqui que é quantitativo, a gente tem a parte qualitativa também, que ela tem um monte de terreno ainda, ela tem um banco de terrenos muito rico, principalmente em São Paulo, e também ela cada vez mais se expõe ali a Minha Casa, Minha Vida, que é um segmento abaixo, através da Plano e Plano, através da Curizeira. Então a bichinha aqui está bem posicionada tanto em alta renda quanto em baixa renda também. E a próxima ação, uma queridinha do velho Barça, tá na cara, que muita gente está triste com ela ainda, está revoltado porque ela só despencou desde a fusão, mas basicamente aqui ó, a Aurenzinha, ela tem aqui, esse ano ela subiu 11,63, colocado do meio do ano passado mais ou menos, ela subiu mais que isso ainda, subiu bastante coisa, mas obviamente eu sei que a maioria entrou lá atrásão e ainda está com loss safado nessa criança aqui, né? E a gente tem também que um dado importante desse relatório, que ela fala que mesmo que tenha esse movimento aqui, ó, dívida líquida 19, seja 2/3 aqui do seu valor de firma, eles ainda acreditam que é um bom negócio você investir. Pode sofrer mais por mais tempo? Pode, porque ela tem o mesmo problema de uma outra ação que eu vou contar para vocês aqui, que é dívida, uma taxa de juros astronômica, Tanacão, o que faz com que, obviamente, os investidores fiquem mais receosos e não vão feito uma vaca doida em ações desse tipo. E para você ter uma ideia aqui, ó, desse EV aqui, ó, que é o valor de firma, você pega aqui ó, a capitalização de mercado, depois pega a dívida total, caixa equivalentes, né? E ativos não operacionais para você saber de fato quanto vale uma empresa. É basicamente pegar aqui ó, o quanto ela vale de mercado e pegar aqui todas as dívidas, né? Todas totais, quanto tem de caixa e também os ativos não operacionais. Aí você chega àquele valor de firma, que é esse aqui basicamente. Mas, como eu falei para vocês, hoje tem 2/3 aqui desse valor de firma em dívida, o que é bastante alto, vocês vão entender um pouquinho mais para frente também. Então, a Auren 3, até o CFO já veio falar lá na frente que tá com cara para 2026 começar a subir feito uma vaca doida, mas, novamente, sempre tem que ter um receio, nunca vão ao in, porque vai que não vai. A próxima ação tem o mesmo caso aqui, macro, né, da Auren, que é dívida muito alta, vocês vão ver que está tendo vários movimentos nessa ação. Barça falou que a 22 estava de graça, que dificilmente chegaria aos R$15. Eu fiz um vídeo aos 14 falando que estava de graça. E obviamente eu acredito que está mais de graça ainda. Mas a ação só despencou de lá para cá. Vocês vê, chegou a 5,99 hoje. Chegou até a cair mais, inclusive, esses dias para cá. Ó. Então a bichinha está sofrendo, que é a Cosan, né? Então, para quem não sabe, a Cosan hoje é uma hold que tem Rumo, Raizen, Radar, Move, Compass dentro do seu guarda-chuva. E aí, como eu falei para vocês, que eles estão se movimentando nos últimos dias, principalmente Raizen vendeu usina pra caraca, ó, vendeu 55 usinas de geração distribuída, vendeu tudo, o mercado tá de olho. Raizen vende novas usinas, pacote de desinvestimento soma 2,7 bi. Então, eles têm feito movimentos para poder desalavancar. Então, olha aqui para vocês verem, dívida líquida 52 e aqui o valor de firma, como falei para vocês, 63, está numa relação de 6/5 mais ou menos aqui, que também é bem parecido com aquele outro case que eu contei para vocês. Então elas sofrem muito porque tem muita dívida, tá numa taxa de juros muito, mas muito alta. Então o negócio tá azedando. Enquanto não mudar, né, depois fiz um outro vídeo falando que enquanto não mudar isso, que é a taxa de juros caindo, dificilmente Cosan vai andar e a ação só tem despencado desde então. Então, juiz nessa alocação também. Fala, vou colocar dinheiro agora, não vai cair mais. Pode cair mais, tá bom? Abre esse olho aí. E aí, a próxima ação agora é uma bem fora do radar. A maioria dos tá-na-caras acabam nem olhando para essa criança aqui, porque é varejo e varejo de roupa ainda. É um case bastante específico, que é o grupo Asas. ASA 3 é o ticker, né? Então, a gente está aqui quase também beirando aos mínimos, né? Então, o Bars, por exemplo, sempre olha esse número aqui, preço, valor patrimonial, que é basicamente quanto deveria valer a firma, né? Que seria igual a 1, mas aqui a gente está em 0,93, então ainda está com 7% em relação ao seu preço, valor patrimonial de 1.
E quando você compra o Grupo Asas, que é a fusão de Arezzo com Soma 3, na época você compra Arezzo, Schusa, Anacapri, Brisa, o Birman, Vans, essa aqui muita gente não sabe que está dentro do guarda-chuva e tá também a Vicenza, a Carol Base, depois a gente tem Paris, Texas, Zimol, reservas, todos os tipos da reserva interna, reserva Gol, oficina também da reserva Mini, simples também que é reserva, Ink, que é bem legal, se você quiser fazer uma camiseta com seu ticker favorito, você manda lá e Vlau também. E aí tem as clássicas, Animale, Cris Barros, NV, Fábula, mas essa aqui é sucesso absoluto, aí pelo amor de Deus, Animalizeira entre as mulheres, Farm também, Foxton, a Ering, toda a linha da Eringzeira, Maria Filó e Off Premium. Então, quando você compra uma ação Asas 3, você leva tudo isso no pacote, que eu não sei se é bom ou ruim, né? Mas agora esse case de fusão também foi uma das maiores dos últimos tempos, tá começando a ter um cheirinho, né? Os números vieram fortes no trimestre anterior, mas quando você faz uma fusão, você espera ter uma verticalização de tudo, né? Então, otimizar estratégias financeiras, então se despede um CFO, fica com só ou realoca o outro CFO, pega ali também, você consegue maior poder de barganha na hora de você comprar matéria-prima, que eles compram para todo mundo, a parte de fabricação também, de repente você consegue verticalizar ou tirar de algum centro que estava meio ruinzinho, você consegue trazer para um melhor. Então o BTGzinho está acreditando que vai ser um ótimo investimento agora para esse semestre. E agora vamos para uma parte que toda a Tanakada ama também, que são os fundos imobiliários, dividendos perenes, inclusive esse fundo imobiliário bateu o recorde de pagamento de dividendo. Eu acredito que nesse momento é o melhor fundo imobiliário para o Tanaquinha começar a investir, caso ele queira começar a se expor e sentir um pouquinho do gelo da barriga que causa essas movimentações, porque fundo imobiliário tem, né, umas movimentaçõezinhas japonesinhas, negócio maluquice, mas para quem está acostumado com renda fixa, esse aqui é um ótimo momento para você colocar o pezinho aqui, tá na cara. Por quê? Porque aqui a gente está falando do KNCR11, tá na cão dos fundos imobiliários mais topzeiras do mercado ainda, segundo o BTG. A gente subiu esse ano 0,58 ainda, então ele está andando basicamente de lado ainda. A gente tem aqui, ó, se você olhar os dividendos 12,67, que obviamente ainda está abaixo, que é difícil bater dividendo acima da Selic, na verdade, mas para vocês verem aqui, ó, recorde, o valor maior que ele já pagou em dividendos, foi 1,35 por cota, o que é lindo, maravilhoso. E aqui essa matriz mostra que ele está bem no centrão aqui, olha, o centrão da massa, então é um fundo que não vai ter tanta surpresa assim, mas tem um fator bastante importante para vocês observarem agora que esse meninão aqui está causando e porque ele agora é um dos melhores para você investir. Então, o fundo de papel, a gente tem aqui, ó, a alocação quase 100% é em CDI. Se você pensar em juros mais altos por mais tempo, obviamente que esse é um fundo imobiliário muito bom para você passar as próximas temporadas, né? A gente tem aqui também a alocação por setor, então tem outros, tem residencial pulverizado, residencial, logístico, shoppings e escritórios tem a maior parte. Isso aqui é negociação e liquidez da cota patrimonial e cota de mercado também, né? Mostrando o preço que deveria estar juntinho, então hoje a gente tem a cota de mercado passando, então quer dizer que o fundo está um pouquinho mais caro, pelo menos, do que ele deveria. Ele já está 0,1, então ele está muito perto do seu preço justo, né, que é o preço sobre valor patrimonial, tá na cara, o que obviamente indica que ele não está caro nem está barato, está no seu preço justo, então é um fundo imobiliário bem legal para você que está começando. O BTG também, como falei, acho que está topzera, está nesse relatório, vai estar aqui embaixo para vocês. O próximo investimento também é um fundo imobiliário, só que agora do setor de logística. Então é o fundo logístico, é o BTLG11. Ele nesse ano já subiu 4,11 e aqui os dividendos ele estão um pouquinho mais baixos, 9,60. E aí, obviamente, por conta de alguns fatores, ele também está com um descontinho meio safadinho de basicamente 0,06. É como se você comprasse uma casa que vale 100 mil reais por 94 mil. Então você tem um desconto ali de 6 mil reais. É o que está falando esse indicador aqui, ó, preço, valor patrimonial. Lembrando que sempre que é fundo de tijolo, como no caso, é um pouquinho mais difícil aqui. Por quê? O que acontece é que todo mundo acha que sua casa vale tanto, na verdade, mas aí todo ano um cara vai lá avaliar quanto valem os galpões, por exemplo. Ou se for sua casa, como no exemplo, ele vai avaliar a sua casa. Aí você acha que está valendo 800 mil reais, ele fala, não, está valendo 100 mil agora. Então,
Esse número aqui é meio biruleibes, então dá para confiar, mas nem tanto assim, né? Tem um vídeo aqui, checklist de fundo imobiliário, vou deixar aqui embaixo, que aí eu ensino também você a olhar um fundo imobiliário de tijolo, que você tem que olhar fora também esse fator aqui desse indicador. A gente tem aqui, ó, que em 2025 também está conseguindo pagar maiores dividendos do que o ano anterior, pagou 0,78 em julho agora, tá na cara. Então aqui, ó, indexador maior parte é IPCA e GPM, então é inflação pura aqui, os contratos desses fundos logísticos, e tem aqui também, ó, a vacância tá bem pequenininha aqui, obviamente é muito interessante para o fundo. E aqui também, ó, se a gente olhar só o benchmark, né, a gente tem que... Isso aqui é inflação pura, ó, IPCA e GPM. Então, diferente daquele outro fundo que era CDI, esse aqui é inflação pura. E aí a gente tem que ver aqui, ó, cadê aqui, ó, a receita por locação. Você consegue ver todos os CTs que estão dando bom para essa criança aqui. E aqui, ó, área bruta alocada, a ABL, 90% está em São Paulo, né? Então, nesse relatório, ele fala basicamente que ainda acredita muito no BTLG porque ele está maior parte nessa última milha, last mile, que é ali ao redor de São Paulo, que é bastante legal e obviamente isso ajuda o cara a conseguir alugar mais caro, porque está nessa última milha, né? Então ele chega ali, já distribui para tudo que é lugar e além de estar para dentro de São Paulo, que é um mercado muito importante, ele está na porta também para sair distribuindo para todo o Brasilzão, velho. E outro fundo imobiliário também, esse é tijolo raiz, que é o HGRU11 tá na cara. Ele esse ano subiu 5,44 também. Hoje o dividendo dele tá 10,10, o que tá, né, não tá, meu Deus, com uma renda fixa, mas tá bastante legal. Tá com desconto também, D4 tá na cara. Tá com descontinho um pouquinho menor ainda, preço sobre valor patrimonial, mas novamente uma de tijolo, vale o mesmo raciocínio anterior, mas é como se fosse uma casa de 100 mil, você pagaria 96 mil por ela hoje, né? Então vem pagando aqui bons dividendos em relação, pelo menos, aos outros anos, né? Tem conseguido manter a média aqui do último ano e, obviamente, sempre dá essa vrauseada aqui e no último mês de ano, dezembrão, ele tem pagado uma bolada, ô glória! E aí você, quando investe aqui no HGRU11, você está investindo em uma distribuição geográfica bastante grande nesse caso, né? Porque tem bastante tipo de imóvel aqui dentro. Aqui também estão os ativos, né? As classes ativos, então varejo, a maior parte. Mas mesmo no varejo, ó, tem algumas diferenças dos varejos. Também tem educacional, varejo, alimentício também. Tem outros inquilinos aqui. Mas é bastante interessante esse fundo imobiliário. Tem 103 ativos dentro desse fundo também. E aqui é inflação pura como o outro e como a maioria dos investimentos em tijolos, né? Que a maioria é inflação pura. E aqui são os maiores riscos, né, do fundo. Se a gente olhar a alocação por inquilino. Então, Carrefour é a maior parte do fundo, depois Açaí, depois Pernambucanas, depois Edux, Ânima, e aí tem outros aqui, que aí são vários fundos que completam também os 18%, como vocês estão vendo aqui nessa tela, tá na cara. Muito maluquice, né? E aí, basicamente, hoje a gente está num momento bastante tenso, né? Tem que ver como vai ficar indo o tarifaço, que ainda não resolveu, vai, não vai, que é um fator também. As eleições ou movimentos em relação à eleição também estão pegando fogo. Aparentemente, essas duas pontas já estão minimamente precificadas, mas sempre lembrando que dá para piorar, na verdade. Então, ainda mantém a caixa no rolê. Eu dou essa dica para vocês, mantenham o caixa, porque não está nada difícil segurar um caixinha rendendo 15% por ano. Tá na cara, meu Deus, do céu da terra. Isso tem uma parte boa, né, que você carrega mais o caixa, mas quer dizer também que você tem que alocar o seu dinheiro com maior responsabilidade também, porque o custo do carrego do dinheiro está muito caro, né? Então, tome muito cuidado nesse semestre para vocês terem essas alocações de ativo. Banco do Brasil, temos que falar dele, o elefante branco, imenso, amarelo, tá na sala, tá, tem que falar. Então a gente vem falando, obviamente, que ia sofrer, eu não sou gênio não e nem sei das coisas do futuro não, mas se a gente olhar os números de fato, tava na cara que ia continuar caindo, né? Mas eu sei que o coração vai para a lua essas horas e tem que colocar um dinheiro ali porque ele também podia voltar. Então, quando tem essas quedas muito fortes, é bom você colocar um dinheirinho ali, né? Se está acreditando na ação, já estudou, acha que é só o momento,
faz sentido você colocar o seu dinheiro ali. Novamente, a gente não sabe para onde vai, né? Porque de repente bate aqui, volta e fala, pelo amor de Deus, perdi a chance da vida. Mas não coloca todo o seu dinheiro, não, tá na cara. Vai aos poucos, né? Vai fazendo tranches. Então, separa 100 mil reais, por exemplo, para você investir em Banco do Brasil. Dá para você fazer 4 tranches, mete 25, 25, 25. Né? Não precisa se emocionar, colocar tudo de uma vez. Isso é um exemplo só. Na verdade, tem várias outras ações que fizeram esse movimento também brusco de queda. Então, tem uma outra que eu vou fazer um vídeo mais para frente também, que tá dando um cheirinho ali, que pode dar bom também no futuro. E, obviamente, você compra mais barato agora, nesse curto prazo vai sofrer, mas no longo, acredito eu que também pode dar uma browseada muito boa, tá bom? Então, são esses fundos imobiliários, essas ações que estão aqui no relatório do BTG, todos com call de compra. E aí, obviamente, tem mais outras coisas, como eu falei, cripto, tem vários fundos de infra também, que é bastante topzera, tem alguns fundos de investimento também estão bastante topzeiras, não são FII e infra, são fundos de infraestrutura também, debêntures incentivadas, a maior parte deles. Então, bastante legal, que eu acho que faz sentido você dar uma olhada. E me conta aqui, Tanaka, onde você vai colocar o seu dinheiro agora nesse semestre? Vai colocar em ação, renda fixa? Vai colocar no fundo imobiliário, criptoativo, vai mandar para fora? Conta aqui para a comunidade inteira tanaquense. Tá na mesma página, todo mundo ficar borração no futuro. E tem uma coisa que todo mundo gosta, é dividendo, né? Então vou deixar aqui do lado um vídeo onde eu mostro 6 ETFs que pagam dividendos mensais aqui na B3, inclusive um tá pagando 2,4, tem um outro aqui pagando muito dividendo lá nos Estados Unidos, está pagando 133% ao ano de dividendos.